Olá a todos, está começando mais um vídeo do canal Filósofo do Esporte e eu sou o filósofo. O objetivo desse vídeo, do vídeo de hoje, é falar sobre o conhecimento científico a respeito da meditação. Mais especificamente, o mindfulness. Recentemente eu tenho começado a adotar essa... Começado não, já tem alguns meses. Mas eu tenho adotado essa prática e tem me feito muito bem. Então eu, assim que percebi alguma diferença, fui na literatura ver o que tinha, não é? Como é de costume, assim. Quando eu descubro alguma coisa nova, eu vou sempre no que eu já sei. Então, o que a ciência fala sobre isso? Assim, é a minha forma de pensar o mundo. Então, como era de se esperar, eu fui para a literatura. Para a maioria dos pesquisadores, existem dois tipos de... Dois, não quatro. Dois tipos de meditação, em geral. O Transcendental Meditation, também é conhecido como meditação contemplativa, que você mantém o foco em um objeto ou som. Pode ser um mantra, e qualquer coisa além disso é considerado uma distração. Já o Mindfulness funciona da seguinte maneira. Segue alguns princípios, não é? Isso que eu encontrei na literatura, isso não é regra geral, são só alguns princípios. Não quer dizer que tenha que acontecer todos, nem... Enfim, observar, que é atender, perceber os estímulos internos e externos, como emoções, sensações, imagens, sons. Então é observar. Descrever é o segundo, que é anotar ou rotular mentalmente, né, dar nome às coisas. Então, o que eu estou sentindo estou sentindo gratidão. Então, você dá nome ao sentimento que você está sentindo. Agir com consciência, né, atendendo às próprias ações, ao invés de se comportar automaticamente, sabe? Então, assim, determinada coisa me deixou chateado, presta atenção nessa coisa. E se você não tem motivo para ficar chateado, você reavalia isso e julga a sua situação atual, sabe? Não agindo de forma automática. Julgar a experiência interna, né? Avaliar as próprias sensações, emoções, é parte do descrever, né? Primeiro você avalia, depois você descreve. E não reatividade à experiência interior. Permitir que os pensamentos venham e vão sem você se prender a um pensamento necessariamente, porque senão você fica... não fica maluco, fica revivendo aquele pensamento em vez de progredir. Você tem que tratar os pensamentos como se fossem... Eles virão e eles vão, sabe? Tem também um outro jeito sem usar essas metáforas, né? Usando outras metáforas para explicar o mecanismo do mindfulness, né? Como é que ele funcionaria. Durante a prática do mindfulness, você tem controle sobre o seu corpo. Assim, você é seu corpo, sabe? Sua mente e seu corpo são uma coisa só. Então, quando você está com foco no seu corpo, sua mente está focada em você. E isso é um pensamento atual, assim, é a consciência do presente. Coisa que ajuda a diminuir a ansiedade, não é? Então, durante a prática, pensamentos passam pela sua mente, sabe? Você deixa aí algum sentimento que te trouxe angústia recentemente. Ele vem, você metaboliza ele, você sente, você deixa ele ir. Ou então você tem ou como eu falei, né, o foco no seu corpo, que aí você não está focando nesses pensamentos que vão desencadear esses pensamentos ruminantes. Você tem um problema e ele fica recorrente no seu pensamento. Esse mecanismo de pensamento recorrente também é conhecido como overthinking, que a gente sabe que não resolve nada. Sabe, perder uma noite de sono para pensar num plano, numa estratégia, para resolver aquele problema, só te traz mais problemas, você não dormiu. A sua capacidade de resolver problemas
quando você não dorme é menor. Frequentemente você não tem a capacidade de resolver as coisas desse jeito. Então, assim, eu dependo da pessoa tal. Isso, então você tem que segurar a sua ansiedade até você ter a oportunidade de conversar com a pessoa tal. Então, assim, você terminou um relacionamento, você tá ansioso ou então você tá terminando um relacionamento. Você tá muito ansioso para saber o desfecho daquela situação, sabe? Só que você não vai resolver nada pensando. Você não vai falar, você vai pontuar os argumentos todos e depois jogar tudo na cara da outra pessoa. Isso não vai resolver. Então, esse pensamento de overthinking, que também que é bem parecido com o pensamento ruminante, só vai aumentar a sua ansiedade e tal. Algo interessante, não é? Que é um debate interessante atual na literatura sobre os mecanismos que giram sobre essa questão de como funciona a meditação. Primeiro, vou falar como é que funciona a sua psique, assim, não que eu saiba muito de psicologia, mas um pouquinho de como funciona a sua psique normalmente e o que a literatura tem debatido que o mindfulness pode mudar. O funcionamento da parte executiva do seu cérebro pode ser dividido em três partes. Inhibition, que é a supressão ativa de estímulos ou respostas que são irrelevantes para a tarefa em questão. O updating, que é updating, vou cortar isso. O updating, que é o monitoramento das informações na memória de trabalho para incluir apenas o material mais relevante. E o shift. Shift, que é mudar, né? Então, você está fazendo uma coisa, você tem que mudar para outra. Muitas tarefas diárias básicas dependem de todas as três subfunções desse sistema executivo. Como a habilidade de dirigir, o motorista deve ser capaz de shift com eficiência sua atenção entre os espelhos, entre o para-brisa. Ele tem que ser capaz de inibir para conversas perturbadoras ou distrações que ele mesmo possa criar na sua mente, ou mulheres bonitas na rua. Não tem que cortar isso. E updating, né? A memória para ele saber o caminho, para onde ele está indo e tal. Então, como você pode imaginar, os déficits nesse processo podem comprometer a capacidade de levar uma vida normal, né, e independente. Em uma revisão, o potencial do mindfulness para melhorar a capacidade do sistema executivo descobrindo que a habilidade de suprimir, né, o inhibition, a resposta automática era mais forte em meditadores conscientes e experientes em relação a não meditadores. No entanto, a literatura ainda não considera o fracionamento do sistema executivo. Então, não se sabe se é possível realmente ter melhora em uma das partes sem ter melhora em todas as partes. Mas, segundo os princípios e os mecanismos do mindfulness, não tem porquê você ter uma melhora no sistema de updating, porque você só trabalha com shift, mudando os pensamentos durante a prática, e com inhibition, que deixar de não retroalimentar, né, um pensamento que possa te levar para o caminho que você não quer, né? Então você faz inhibition e shift. Muitos outros estudos foram feitos sobre essa perspectiva, como nessa revisão narrativa que eu vou deixar aí embaixo, que tem como conclusão que a prática do mindfulness tem mais efeito nos subdomínios shift e inhibition, como eu tinha falado. No entanto, independe se o mindfulness tem efeito isolado nesses subdomínios ou se tem efeito no sistema executivo em geral. Que tem efeito no sistema, tem. Para além disso, uma série de estudos sobre neurociência, né, demonstra que o treinamento de mindfulness pode trazer, mesmo para novatos ou para pessoas mais bem treinadas, e podem influenciar áreas no cérebro envolvidas com a atenção, consciência e emoção, trazendo assim maior
mais emoções positivas e maior qualidade de vida em geral, não é? Um terceiro elemento do mindfulness é a maior capacidade de autoconsciência. Eu já falei disso, né? De você ter consciência de si, do agora e tal, só que agora, com uma ressonância magnética, imagens de ativação do córtex pré-frontal dorsolateral e do córtex pré-frontal medial, que são áreas que são associadas com essa autoconsciência. Há cada vez mais evidências científicas que apoiam o efeito do terapêutico do mindfulness para condições médicas que não estão relacionadas à mente, como psoríase, diabetes tipo 2, artrite reumatoide e dores lombar crônica. Em uma das referências que vai estar aí na descrição, os autores mostraram que indivíduos que tiveram maior nível de mindfulness e atividade cerebral condizente com esse nível, produziram melhores respostas de anticorpos em resposta a uma vacina da gripe. Então, assim, tem até algumas coisas que parecem ser autônomas, mas que a gente consegue mudar com a maneira de pensar. Agora, um raciocínio próprio, né? Assim, não é difícil de se imaginar como prestar atenção nas funções autonômicas, como esse scan do seu corpo. Ah, não falei da respiração. Você frequentemente foca nas etapas da respiração para prestar atenção em si próprio. Assim. Então, uma coisa que você faz sem pensar é respirar. E na prática de mindfulness, você presta, não sempre, mas frequentemente você usa técnicas de respiração, de foco na respiração, para você ir para o agora, para você ter essa mudança de estado. Então, não é difícil de se imaginar como prestar atenção nas funções autonômicas, né, que a gente pensava que ser exclusivamente autonômicas, pode alterar funções autonômicas, sabe? Faz até sentido. Então, para além das evidências científicas, assim, quando você quer fazer um teste de hipótese, tem que ter um racional por trás, né? Então, tem um racional. Então, e faz sentido. Agora, uma parte que me é muito interessante, como pouco parte do meu doutoramento, meditação para o controle da dor. Bom, a dor é uma experiência sensitiva e emocional associada a uma lesão tecidual, potencial ou real. Então, ela também é uma resposta autonômica, sabe? Então, assim, a superfície está quente, vai causar dano no tecido, então tem que tirar a mão. Então, também é uma reação autonômica. Mas a sua forma crônica não traz os mesmos benefícios do que a sua forma aguda. Na dor crônica, você não tem a mesma potencial lesivo do tecido, você ou já teve uma lesão e você ainda tem a memória daquilo, ou então potencial lesivo é baixo. E aquela dor crônica só implica em muitas mudanças na sua vida, ergonômicas, biomecânicas, emocionais, psicológicas, impactam muito mais na sua vida do que te ajuda prevenindo alguma coisa. E tradicionalmente a meditação pode, assim, a prática de meditação em tradições como o Vipassana, que a pessoa medita por 10 dias, 12 horas por dia, podem trazer extrema dor, sabe? Extrema dor aguda e dor nos dias subsequentes. Semelhante em algumas vezes com um quadro de pacientes que sofrem de dor crônica. E a dor é tolerada através da prática, sabe? Então já tem base histórica e cultural para o mecanismo do mindfulness controlar a dor, porque esses meditadores sentem dor e não deixam de meditar. Então eles conseguem controlar, percebe? Entendem? Um exemplo muito famoso de como a meditação pode, assim, como essa alteração do estado mental induzido pela meditação
pode ser poderoso. O caso, né, de um monge budista que ateou fogo a si próprio. Assim, ele concordou em atear em fogo a si próprio em protesto contra a repressão. Foi no Vietnã. E ele se manteve na pose de lótus até ele desfalecer. E ele não mexeu nenhum músculo e não produziu nenhum som. Ele com certeza estava em estado alterado mental. Muito, muito alterado, sabe? Então é uma evidência anedótica, né? Só tem um, mas que é algo muito curioso e é um caso famoso. Inclusive, para quem gosta de rock, é a capa de um dos álbuns do Rage Against the Machine. Vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá? Não vou botar o vídeo aqui, porque eu não sei como é que é o YouTube. Não vai gostar, porque é violento, não sei. Lembrando do mecanismo, né, de como os pensamentos vêm e vão na sua mente durante a prática, você troca a atenção, né? Você faz shift dos seus pensamentos e você faz inibição dos pensamentos. Então, durante a prática, você já tem que inibir a atenção na dor e você diminui aquela sensação de alarme, sabe? Essa dor está me matando. Então, a prática já é uma forma de controlar a dor. Quando você tem que lidar com aquele pensamento e assim, você está com foco naquilo, sabe? Você não tem distrações externas. O seu pensamento na dor tem o mesmo peso do seu pensamento na sua emoção. E tem o mesmo peso no pensamento da sua imaginação. Então, quando você quando você iguala essa hierarquia de pensamentos, a sua dor parece não mais importante do que qualquer outra coisa. Então você tira essa sensação de alarme, do tipo, mas dói sempre e eu não consigo conviver. Dói coisa. A sua tolerância, a sua convivência com a dor melhora. E você melhora a sua vida, claro, porque você faz essas mudanças todas que eu comentei, não é? Ergonomicamente, biomecanicamente, psicologicamente, emocionalmente, em função da dor. Se você tem uma convivência, você é uma pessoa que tem dor crônica e você tem que conviver com ela e você convive bem, é melhor do que se você tiver que conviver com ela e você convive mal, né? Um resumo geral, para mim, eu acho que filosoficamente o poder de controlar coisas sobre o seu corpo, sua psique, traz mais plenitude à sua vida, sabe? Eu me refiro a você ter mais autonomia, você tem mais influência nas suas escolhas. Aceitar lidar com os seus pensamentos negativos, em vez de reagir a eles. Sabe? Deixar que eles tomem atitude por você, que te controlem nesse sentido. Diferente do que você faria se você não os conhecesse, né? Se você não sabe que você é reativo com determinada emoção, você não tem nem como controlar. Então, te trazer conhecimento sobre isso te traz muito mais poder sobre sua vida, sabe? A maioria das pessoas que descobre que é controlada assim por algo externo ou interno, por algo, né? Não quer se manter nessa condição, né? Quer atingir um grau maior de liberdade. E eu penso que a meditação é mais uma das formas de você atingir maior liberdade, aprendendo sobre você e como você reage às coisas. Então, ainda tem esse aspecto assim que talvez ter mais consciência, mais poder sobre suas emoções, sobre suas escolhas, sobre seu corpo, vai te trazer uma vida mais plena. E acho que ninguém quer viver meia vida, né? Você só tem essa. Quer dizer, pra mim eu só tenho essa. Então eu quero que seja bem proveitosa e eu quero ter controle sobre ela. Então falar assim, eu vivi porque da maneira que eu escolhi, sabe? Então
Ainda tem essa pontuação filosófica no final. Bom, eu comecei a editar e aí eu pensei, nossa, eu não falei para as pessoas como elas podem começar, né, a adotar essa prática. E no meu caso, eu tive assim influência de uma outra pessoa, mas o método que eu comecei a fazer mesmo foi no aplicativo Insight Timer. Insight Timer, o seu o seu cronômetro interno, sabe? Inside Timer. E lá tem curso de graça, tem curso pago e tem alguns professores que disponibilizam conteúdo de graça e pago. E é isso, assim, comece pela meditação guiada, porque vai te ajudar, sabe? A dar os primeiros passos. Please sit. Why don't you enjoy a cup of calming jasmine tea?